Lúcia sempre foi conhecida por sua força e determinação. Aos 42 anos, era mãe solo de 2 filhos adolescentes, trabalhava como enfermeira no hospital da cidade e ainda encontrava tempo para cuidar de sua mãe idosa. Para todos que a conheciam, ela era o exemplo de uma mulher corajosa que enfrentava a vida de cabeça erguida. Mas o que ninguém sabia era que, todas as noites, quando finalmente se deitava em sua cama, Lúcia travava uma batalha silenciosa contra um exército de medos que pareciam crescer a cada dia. Era medo de não conseguir pagar as contas no final do mês. Medo de que algo acontecesse com seus filhos. Medo de ficar doente e não ter quem cuidasse de sua família. Medo de que sua mãe piorasse e ela não soubesse como lidar com a situação. Medo do futuro incerto, medo de decisões erradas, medo de estar fazendo tudo sozinha. Eram medos que ela carregava como pedras pesadas em uma mochila que nunca conseguia tirar das costas. O medo é talvez uma das emoções mais universais da experiência humana. Desde o primeiro suspiro até o último, convivemos com diferentes tipos de medo que se manifestam de formas variadas ao longo de nossa jornada. Há medos racionais que nos protegem de perigos reais, e há medos irracionais que nos paralisam e roubam nossa paz. Há medos do presente e medos do futuro, medos do que conhecemos e medos do desconhecido. Para Lúcia, o medo havia se tornado um companheiro tão constante que ela quase se esquecera de como era viver sem ele. Era como um ruído de fundo que nunca cessava, uma ansiedade subjacente que coloria cada decisão, cada pensamento, cada momento de sua vida. Ela havia se acostumado tanto com essa sensação que chegou a acreditar que era apenas parte natural da vida adulta, que responsabilidade e medo eram sinônimos. Foi numa terça-feira particularmente difícil que tudo mudou. Lúcia havia passado o dia inteiro no hospital lidando com emergências, recebeu uma ligação da escola informando que seu filho mais novo estava com problemas disciplinares, e ao chegar em casa encontrou sua mãe confusa e desorientada. Naquela noite, depois de colocar todos para dormir, ela se sentou à mesa da cozinha e simplesmente desabou em lágrimas. Era como se todos os medos que ela havia mantido cuidadosamente organizados em compartimentos separados de sua mente tivessem explodido de uma vez. Ela se sentia completamente sobrecarregada, como se estivesse se afogando num oceano de responsabilidades sem ter uma boia salva-vidas à vista. Foi nesse momento de desespero absoluto que ela se lembrou de algo que sua avó costumava dizer: filha, quando o medo bater à sua porta, mande a fé abrir. Lúcia não tinha frequentado uma igreja há anos, mas naquela noite ela fez algo que não fazia há muito tempo: orou. Não foi uma oração eloquente ou teologicamente elaborada. Foi simplesmente o grito desesperado de uma alma cansada: Deus, eu não consigo mais. Se tu existes, se tu realmente te importas, eu preciso de ajuda. Não aguento mais ter tanto medo. O que aconteceu a seguir não foi um milagre instantâneo que resolveu todos os problemas de Lúcia. Na manhã seguinte, as contas ainda estavam lá, seus filhos ainda precisavam de atenção, sua mãe ainda estava doente. Mas algo havia mudado em seu coração. Era como se uma pequena luz tivesse sido acesa numa sala que estava escura há muito tempo. Não era uma luz que eliminava toda a escuridão de uma vez, mas era suficiente para mostrar o próximo passo. Lúcia começou a se lembrar de versículos bíblicos que havia aprendido na infância. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. As palavras do profeta Isaías ecoavam em sua mente como um bálsamo suave numa ferida dolorida. Ela percebeu que o medo e a fé não são apenas emoções opostas, são forças que competem pelo controle de nossos corações. O medo nos diz que estamos sozinhos, que não temos recursos suficientes para enfrentar os desafios, que o futuro é ameaçador e incerto. A fé nos sussurra uma verdade diferente, que não estamos sozinhos, que há um Deus que cuida de nós, que o futuro está em mãos confiáveis. O apóstolo João escreveu uma das verdades mais poderosas sobre o medo: no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Lúcia começou a entender que o antídoto para o medo não é simplesmente ter mais coragem ou força de vontade. O antídoto é experimentar o amor perfeito de Deus, um amor tão completo, tão confiável, tão abrangente que não deixa espaço para o medo habitar. Mas como experimentar esse amor perfeito em meio às dificuldades reais da vida? Como confiar em Deus quando as circunstâncias gritam razões para ter medo?
Lúcia descobriu que a resposta não estava em negar a realidade dos desafios, mas em mudar sua perspectiva sobre quem estava no controle da situação. Ela começou a praticar algo que chamou de exercícios de confiança. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, passava alguns minutos entregando conscientemente cada preocupação nas mãos de Deus. Não era uma fórmula mágica que fazia os problemas desaparecerem, mas era uma escolha deliberada de lembrar que ela não estava carregando o peso do mundo sozinha. A primeira vez que Lúcia realmente experimentou a paz que vem de confiar em Deus foi durante uma crise financeira particularmente severa. O carro quebrou na mesma semana em que ela precisava pagar várias contas importantes. O medo familiar começou a subir em sua garganta, mas desta vez ela fez algo diferente. Em vez de se entregar ao pânico, ela parou, respirou fundo e disse em voz alta: Senhor, eu não sei como vou resolver isso, mas eu confio que tu sabes. Ajuda-me a dar um passo de cada vez. O que se seguiu foi uma série de pequenos milagres que ela nunca teria notado se estivesse consumida pelo medo. Um colega de trabalho mencionou que conhecia um mecânico honesto que fazia reparos a preços justos. Uma vizinha ofereceu carona para o trabalho enquanto o carro estava na oficina. Um pagamento atrasado que ela havia esquecido chegou exatamente quando ela mais precisava. Lúcia percebeu que Deus não havia impedido o problema de acontecer, mas havia providenciado caminhos através do problema. Era como se ele estivesse dizendo: eu não prometi que você não teria dificuldades, mas prometi que você não enfrentaria essas dificuldades sozinha. A confiança em Deus não é uma negação ingênua da realidade, é um reconhecimento de uma realidade maior. É entender que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias de nossa vida, existe alguém que pode trabalhar através de qualquer circunstância para o nosso bem. Como Paulo escreveu aos Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma das descobertas mais libertadoras para Lúcia foi entender que confiar em Deus não significa que ela devia se tornar passiva ou irresponsável. Pelo contrário, a confiança em Deus a libertou para agir com sabedoria e coragem, sabendo que seus esforços estavam sendo sustentados por uma força maior que ela mesma. Ela começou a tomar decisões baseadas na fé em vez do medo. Quando surgiu uma oportunidade de fazer um curso de especialização que poderia melhorar sua carreira, o medo disse: você não pode se dar ao luxo de gastar tempo e dinheiro nisso. Mas a fé disse: Deus pode abrir portas que você nem imagina. Ela decidiu seguir a voz da fé, conseguiu uma bolsa de estudos, e posteriormente foi promovida para uma posição melhor no hospital. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Houve muitos momentos em que o medo tentou retomar o controle, especialmente durante crises inesperadas. Mas cada vez que Lúcia escolhia confiar em vez de se render ao medo, sua fé se fortalecia. Era como exercitar um músculo: quanto mais ela praticava a confiança, mais natural se tornava. Um dos aspectos mais surpreendentes da jornada de Lúcia foi descobrir que o medo muitas vezes era pior que a realidade que ela tanto temia. Ela havia passado incontáveis noites acordada preocupando-se com cenários catastróficos que nunca se materializaram. Mark Twain uma vez disse: já vivi muitas tragédias em minha vida, e a maioria delas nunca aconteceu. Lúcia descobriu a verdade profunda dessa observação. Ela também aprendeu a diferença entre preocupação e cuidado responsável. Preocupação é quando nossa mente fica girando em círculos sobre problemas que não podemos resolver no momento presente. Cuidado responsável é quando tomamos as ações práticas que estão ao nosso alcance e confiamos em Deus para o resto. Seus filhos foram os primeiros a notar a mudança. Eles comentaram que a mãe parecia mais calma, mais presente, menos ansiosa. Lúcia percebeu que quando ela vivia no medo, inconscientemente transmitia essa ansiedade para seus filhos. Mas quando ela começou a viver na confiança, eles também se sentiram mais seguros e protegidos. A Bíblia está cheia de comandos para não temer, mas Lúcia descobriu que estes não são comandos arbitrários de um Deus insensível às nossas lutas. São convites amorosos de um Pai Celestial que conhece a destrutividade do medo em nossas vidas e quer nos libertar para uma vida de paz e propósito. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lúcia percebeu que Jesus não estava prometendo uma vida sem problemas, mas estava oferecendo uma perspectiva que transcende os problemas. Ele havia vencido o mundo, não eliminando suas dificuldades, mas provando que há uma força maior que qualquer dificuldade que possamos enfrentar.
A confiança em Deus também ensinou Lúcia sobre a diferença entre controle e influência. Ela não podia controlar tudo o que acontecia em sua vida, mas podia influenciar como reagia aos acontecimentos. Não podia garantir que nunca enfrentaria dificuldades, mas podia escolher enfrentá-las com fé em vez de medo. Uma das práticas que mais ajudaram Lúcia foi manter um diário de gratidão, onde anotava diariamente evidências da fidelidade de Deus em sua vida. Eram coisas simples: um dia ensolarado quando ela estava se sentindo triste, uma palavra de encorajamento de um amigo no momento certo, energia suficiente para lidar com um dia difícil, pequenas provisões que chegavam exatamente quando ela precisava. Esse exercício treinou seus olhos para ver a mão de Deus operando constantemente em sua vida, mesmo nos detalhes mais simples. Quando o medo tentava convencê-la de que Deus havia se esquecido dela, ela podia olhar para seu diário e ver registro após registro de sua fidelidade. Lúcia também descobriu que confiar em Deus não é um ato único, mas uma escolha que precisa ser renovada constantemente. Cada manhã ela acordava com a decisão consciente de entregar seu dia nas mãos de Deus. Cada desafio que surgia se tornava uma nova oportunidade de praticar a confiança. A comunidade da fé se tornou fundamental em sua jornada. Lúcia voltou a frequentar uma igreja local, onde encontrou outras pessoas que estavam aprendendo a mesma lição de confiar em Deus em meio às tempestades da vida. Havia algo poderoso em saber que ela não estava sozinha nessa luta, que outros também estavam escolhendo a fé sobre o medo. Anos depois daquela noite desesperada na cozinha, Lúcia olhava para trás e via como Deus havia estado presente em cada momento, mesmo quando ela não conseguia percebê-lo. As dificuldades não haviam desaparecido, ela ainda enfrentava desafios como qualquer pessoa. Mas sua relação com o medo havia mudado completamente. O medo deixou de ser o general que comandava os exércitos de seus pensamentos e se tornou apenas um soldado ocasional que ela sabia como desarmar. Quando pensamentos temerosos surgiam, ela os reconhecia, mas não lhes permitia estabelecer residência permanente em sua mente. Ela se lembrava das palavras do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte não desaparecia da jornada da vida, mas a presença de Deus no vale fazia toda a diferença. Lúcia também descobriu que quando paramos de desperdiçar energia emocional com medo desnecessário, temos muito mais energia disponível para amar, servir, criar e viver plenamente. O medo é um ladrão que rouba não apenas nossa paz, mas nossa capacidade de experimentar a alegria e a beleza que existem mesmo em meio às dificuldades. A confiança em Deus não eliminou todos os desafios da vida de Lúcia, mas a equipou com uma força interior que ela nunca soube que possuía. Era uma força que não vinha dela mesma, mas fluía através dela a partir de uma fonte inesgotável. Era a descoberta de que ela nunca precisou carregar o peso do mundo sozinha, porque há alguém infinitamente maior que está sempre disposto a compartilhar o fardo. Hoje, quando Lúcia encontra outras pessoas que estão lutando contra seus próprios medos, ela compartilha sua história não como alguém que nunca mais sentiu medo, mas como alguém que aprendeu uma verdade transformadora: o medo pode bater à nossa porta, mas não precisa ser convidado a entrar. E quando abrimos a porta para a fé em vez do medo, descobrimos que do outro lado está alguém que esteve esperando pacientemente para nos mostrar que nunca estivemos sozinhos. Esta é a promessa disponível para cada um de nós, que podemos trocar nossos medos pela confiança em um Deus que nos ama perfeitamente, que está no controle de todas as coisas, e que trabalha constantemente para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver ou entender como.